Meu nome é Luciana Lopes, tenho 34 anos, e descobri que o desprezo da família pode doer mais do que qualquer ferimento quando minha própria irmã me humilhou na frente de todos no velório do nosso pai, dizendo que eu era apenas uma lavadora de pratos que não conseguiu nada na vida. O que ela não sabia é que eu estava prestes a aparecer de uma forma que ela jamais imaginaria. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A capela do cemitério São Pedro estava lotada naquela manhã cinzenta de junho. Meu pai, Sr. Antônio Lopes, havia falecido aos 72 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele tinha sido um homem trabalhador, dono de uma pequena loja de materiais de construção no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Um homem simples, honesto, que criou 3 filhas com o suor do próprio rosto depois que minha mãe nos abandonou quando eu tinha apenas 10 anos. Eu estava ali, de pé ao lado do caixão, vestindo uma blusa preta simples e uma calça jeans desbotada. Meu cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo básico. Minhas mãos, calejadas e ásperas, seguravam um lenço branco que já estava encharcado de lágrimas. Ao meu redor, dezenas de pessoas prestavam suas condolências. Vizinhos, amigos da igreja, clientes antigos da loja. Todos tinham uma palavra gentil sobre meu pai. Do outro lado da capela, minha irmã mais velha, Patrícia, recebia os pêsames como se fosse a única filha que importava. Aos 38 anos, ela era gerente de uma agência bancária na Avenida Paulista. Usava um vestido preto caro, sapatos de salto alto, joias discretas, mas claramente valiosas. Seu marido, Ricardo, um advogado bem-sucedido, estava ao seu lado, todo empertigado no terno italiano. Minha irmã do meio, Fernanda, de 36 anos, estava sentada na primeira fileira de bancos. Ela era professora de ensino médio em uma escola particular na Zona Sul. Também vestia roupas elegantes, embora não tão ostensivas quanto as de Patrícia. Seu marido, Carlos, trabalhava como engenheiro em uma multinacional. Eu era a caçula, a ovelha negra, a decepção da família. Durante anos, desde que completei 18 anos, eu havia me distanciado das minhas irmãs. Não por escolha, mas por circunstâncias que eu não podia revelar. Elas sabiam apenas que eu morava sozinha num apartamento pequeno no Tatuapé, que eu trabalhava em horários irregulares, que eu raramente aparecia em reuniões de família. Quando aparecia, chegava cansada, com olheiras profundas, muitas vezes com pequenos machucados nas mãos que eu dizia serem de acidentes domésticos. Meu pai era o único que nunca me julgou. Ele nunca perguntou demais, nunca pressionou, nunca cobrou explicações. Apenas me abraçava toda vez que eu conseguia visitá-lo e dizia que me amava. Agora ele estava morto, e eu sentia como se tivesse perdido meu único porto seguro neste mundo cruel. A missa de corpo presente terminou. O padre falou sobre a vida eterna, sobre o descanso merecido, sobre deixar as dores terrenas para trás. Quando ele concluiu, convidou os familiares para dizer algumas palavras finais. Patrícia foi a primeira. Ela caminhou até o púlpito com passos firmes, enxugou lágrimas delicadas e começou seu discurso ensaiado sobre como nosso pai tinha sido um exemplo de trabalho duro e dedicação à família. Ela falou sobre como ele tinha sacrificado tudo para dar educação às filhas, para garantir que elas tivessem oportunidades melhores que as dele. Então ela olhou diretamente para mim e seu tom mudou. Infelizmente, Patrícia disse, sua voz ecoando pela capela silenciosa, nem todas nós correspondemos aos sacrifícios que nosso pai fez. Nem todas soubemos valorizar as oportunidades que nos foram dadas. Senti meu estômago revirar. Sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Nosso pai sempre sonhou que suas 3 filhas fossem bem-sucedidas. Patrícia continuou, olhando agora para a multidão. 2 de nós conseguimos realizar esse sonho. Construímos carreiras, formamos famílias, nos tornamos pessoas respeitáveis na sociedade. Mas a terceira... Ela fez uma pausa dramática, e todos os olhos se voltaram para mim. A terceira desperdiçou tudo. Abandonou os estudos, recusou ajuda,
preferiu viver uma vida medíocre lavando pratos em restaurantes para sobreviver. Meu pai morreu com o coração partido porque sua filha mais nova nunca conseguiu ser nada na vida. O silêncio na capela era ensurdecedor. Podia sentir os olhares de julgamento, as expressões de pena, os cochichos começando a se espalhar. Minha garganta estava fechada. Queria gritar, queria me defender, mas as palavras não saíam. Patrícia desceu do púlpito e voltou para seu lugar ao lado do marido, que lhe deu um tapinha aprovador no ombro. Fernanda olhava para o chão, claramente desconfortável com a humilhação pública que eu estava sofrendo, mas não disse nada em minha defesa. O padre, constrangido, perguntou se mais alguém gostaria de falar. Ninguém se manifestou. O velório estava acabando. Logo levaríamos o corpo para o sepultamento. Eu sabia que deveria ficar calada. Sabia que deveria engolir aquela humilhação como tinha engolido tantas outras ao longo dos anos. Mas algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Talvez fosse a dor da perda do meu pai. Talvez fosse o cansaço de carregar um segredo pesado por tanto tempo. Talvez fosse simplesmente o fato de que eu não aguentava mais ser vista como um fracasso, quando na verdade eu havia dedicado minha vida inteira a algo muito maior que qualquer sucesso corporativo. Levantei-me devagar e caminhei até o púlpito. Patrícia me olhou com uma expressão de surpresa e desdém, como se estivesse pensando: o que essa fracassada vai dizer agora? Eu respirei fundo e comecei a falar. Minha voz tremendo no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. Meu nome é Luciana Lopes. Comecei. Tenho 34 anos. E durante os últimos 16 anos, desde que completei 18, eu dediquei minha vida a proteger os cidadãos desta cidade. Olhei diretamente para Patrícia, que franziu a testa confusa. Minha irmã tem razão em uma coisa, continuei. Eu realmente trabalho em horários irregulares. Realmente tenho machucados frequentes nas mãos e no corpo. Realmente não pude estar presente em muitas reuniões de família. Mas não é porque eu lavo pratos em restaurantes. Fiz uma pausa, sentindo o peso do momento. 16 anos guardando esse segredo. 16 anos ouvindo acusações silenciosas. 16 anos sendo vista como a filha que decepcionou a família. Tudo estava prestes a mudar. É porque eu sou soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, disse alto e claro. Patrulho as ruas desta cidade todos os dias, enfrento o crime, protejo inocentes, arrisco minha vida para que pessoas como vocês possam dormir em paz todas as noites. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior, mas agora era de choque genuíno em vez de julgamento maldoso. Patrícia estava boquiaberta. Fernanda tinha levado a mão à boca. Ricardo, o marido advogado de Patrícia, ajeitou os óculos como se não estivesse enxergando direito. As pessoas na capela começaram a murmurar entre si. Quando completei 18 anos, continuei. Minha voz agora firme e controlada. Eu me inscrevi na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Passei no concurso em terceiro lugar entre 2.000 candidatos. Durante 9 meses de formação intensiva, acordei às 5 da manhã todos os dias. Treinei até meu corpo gritar de dor. Estudei legislação, criminologia, técnicas de combate, primeiros socorros. Olhei para meu pai no caixão e minhas lágrimas voltaram a escorrer. Meu pai sabia, sussurrei. Ele foi o único que soube desde o início. Ele foi à minha formatura, chorou de orgulho quando me viu receber a farda pela primeira vez. Mas eu pedi a ele que não contasse às minhas irmãs porque eu sabia como vocês reagiriam. Sabia que Patrícia diria que era uma profissão perigosa e mal remunerada, que eu estava desperdiçando meu potencial. Sabia que Fernanda tentaria me convencer a fazer um curso superior em vez disso. Patrícia finalmente encontrou sua voz, ainda trêmula de choque. Você está mentindo, ela disse, mas sem convicção. Isso é ridículo. Se você fosse policial, a gente saberia. Eu não estava mentindo, e eu tinha provas. Durante 16 anos, havia guardado tudo cuidadosamente. Todas as medalhas, todos os certificados, todos os registros da minha carreira exemplar na corporação. Eu tenho provas, disse simplesmente. Mas não precisam acreditar na minha palavra.
Amanhã, no enterro, vocês vão ver com os próprios olhos. Desci do púlpito e caminhei até o caixão do meu pai pela última vez. Segurei sua mão fria, aquela mão calejada de tanto trabalho, a mesma mão que tinha me ensinado a andar de bicicleta, que tinha enxugado minhas lágrimas quando eu era criança, que tinha apertado a minha com orgulho no dia da minha formatura militar. Obrigada por acreditar em mim, papai. Sussurrei apenas para ele. Obrigada por nunca me julgar. Obrigada por entender que eu precisava fazer isso do meu jeito, no meu tempo. Saí da capela sem olhar para trás, deixando minhas irmãs e todos os presentes em estado de choque e confusão. Naquela noite, sozinha no meu apartamento no Tatuapé, abri meu armário e peguei a caixa que guardava os tesouros da minha carreira. Não era uma caixa grande, mas continha anos de dedicação, suor, sangue e lágrimas. Havia a foto da minha turma de formação, 16 anos atrás. Eu estava no centro da primeira fileira, com 18 anos recém-completados, magra demais, com olhos cheios de determinação e um pouco de medo. Ao meu lado, meu pai, com 56 anos na época, sorrindo orgulhoso com sua camisa de domingo, a única roupa boa que ele tinha. Havia medalhas. 3 medalhas por bravura, recebidas em momentos diferentes da minha carreira. A primeira tinha sido há 12 anos, quando eu ainda era novata. Respondi a um chamado de violência doméstica em Sapopemba e encontrei um homem armado mantendo a esposa e 2 filhos pequenos como reféns. Consegui negociar com ele por 40 minutos, até que se distraísse o suficiente para eu desarmá-lo sem ninguém se ferir. Levei um soco no rosto que me deixou com o olho roxo por 2 semanas. Mas salvei aquela família. A segunda medalha veio 8 anos atrás. Persegui a pé um assaltante que tinha roubado uma senhora na rua. Corri 6 quarteirões, pulei muros, atravessei terrenos baldios. Quando o alcancei, ele tentou me esfaquear. Consegui imobilizá-lo, mas a lâmina cortou meu braço esquerdo, deixando uma cicatriz que eu carrego até hoje. Minhas irmãs viram essa cicatriz inúmeras vezes e sempre acreditaram quando eu dizia que tinha sido um acidente com uma panela quente. A terceira medalha foi há 3 anos. Eu e meu parceiro, Cabo Rodrigo Santos, respondemos a um tiroteio numa favela da Zona Leste. Traficantes e policiais numa troca de tiros intensa. Uma criança de 6 anos estava presa no meio do fogo cruzado, paralisada de medo. Corri em direção a ela sob uma chuva de balas. Cobri seu corpo com o meu e a carreguei para um local seguro. Levei um tiro de raspão na coxa direita. Passei 2 semanas no hospital, recuperando-me. Disse às minhas irmãs que tinha tido uma infecção grave e precisado de cirurgia. Além das medalhas, havia certificados. Curso de tiro avançado. Curso de defesa pessoal. Curso de negociação em crises. Curso de atendimento a vítimas de violência doméstica. Curso de primeiros socorros avançados. Certificado de salva-vidas. Certificado de instrutor de educação física para a tropa. Havia também registros de elogios, dezenas deles. Por profissionalismo exemplar, por dedicação acima da média, por coragem em situações de risco, por compaixão no atendimento a vítimas. Minha ficha na polícia militar era impecável. 16 anos de serviço sem uma única ocorrência negativa, nenhuma reclamação formal, nenhum desvio de conduta, nenhuma falta injustificada. Mas o que mais importava para mim não estava naquela caixa. Estava na minha memória. Lembrei-me da senhora Maria, uma idosa de 83 anos que morava sozinha na Vila Mariana. Certa vez, recebi um chamado porque os vizinhos estavam preocupados. Ela não abria a porta há dias. Quando arrombei a porta, encontrei-a caída no chão, desidratada, fraca demais para pedir ajuda. Chamei o SAMU. Fiquei com ela no hospital até sua filha chegar de Curitiba. Ela sobreviveu. Até hoje, todos os anos no meu aniversário, recebo um cartão dela com uma mensagem simples. Obrigada por salvar minha vida. Lembrei-me do senhor José, motorista de ônibus, que foi assaltado por 3 criminosos armados. Eu estava de folga, voltando para casa de madrugada, quando vi a situação. Enfrentei os 3 sozinha, desarmei 2. O terceiro fugiu. Senhor José me abraçou chorando.
Disse que tinha uma filha da minha idade e ficou apavorado quando me viu arriscar minha vida por ele. Mas era meu dever. Era minha escolha. Lembrei-me da menina Júlia, 12 anos, que foi encontrada perdida na estação de metrô da Sé. Estava chorando, desorientada, separada da mãe na multidão. Fiquei com ela por 3 horas, acalmando-a, brincando com ela, até encontrarmos a mãe desesperada procurando por toda a cidade. O abraço das duas quando se reencontraram valeu cada minuto do meu plantão estendido. Essas eram as histórias que importavam. Essas eram as razões pelas quais eu usava a farda todos os dias. Não era pelo dinheiro, que realmente não era muito. Não era pelo prestígio, que muitas pessoas não reconheciam. Era porque eu acreditava que cada vida que eu podia proteger, cada pessoa que eu podia ajudar, cada criança que eu podia salvar, fazia toda a diferença. Meu celular tocou. Era meu comandante, Capitão Fernando Alves, um homem de 52 anos, com 28 anos de corporação, que sempre me tratou com respeito e reconhecimento. Soldado Lopes, ele disse quando atendi. Soube do falecimento do seu pai. Minhas sinceras condolências. Obrigada, capitão. O velório foi hoje. Você está bem? Hesitei. Ele era um bom comandante, mas eu nunca havia compartilhado meus problemas familiares com superiores. Foi difícil, admiti. Minha família não sabe da minha profissão. Descobriram hoje de uma forma não muito agradável. Ele ficou em silêncio por um momento. E como você está lidando com isso? Amanhã é o enterro, respondi. Vou aparecer de farda. Acho que está na hora de parar de esconder quem eu realmente sou. Soldado Lopes, ele disse depois de uma pausa. Você é uma das melhores policiais que já serviram sob meu comando. Se precisar de qualquer coisa, qualquer suporte, me avise. Obrigada, capitão. Isso significa muito. Depois de desligar, olhei para o uniforme pendurado no armário. A farda azul marinho da Polícia Militar de São Paulo. Aquele uniforme representava tudo pelo qual eu havia lutado durante 16 anos. O dia do enterro amanheceu com um céu cinzento típico de inverno paulistano. O cemitério São Pedro estava menos cheio que no velório. Apenas família próxima e alguns amigos íntimos compareceriam ao sepultamento. Cheguei 20 minutos antes do horário marcado. Estacionei minha motocicleta Honda CG a 3 quarteirões do cemitério. Respirei fundo várias vezes, ajeitei minha farda pela última vez, coloquei o cap na cabeça. Estava impecável. Farda passada com perfeição militar, botas engraxadas até brilhar, distintivos no lugar certo, coturno limpo. No peito, as 3 medalhas de bravura que eu havia conquistado. No ombro, as insígnias que mostravam meu tempo de serviço e especializações. Caminhei pelos portões do cemitério com a postura ereta, os passos firmes, a cabeça erguida. Pessoas que passavam por mim me cumprimentavam com respeito. Alguns tiravam o chapéu, outros simplesmente acenavam com admiração. Quando cheguei ao local do sepultamento, o pequeno grupo já estava reunido. Patrícia e Ricardo, Fernanda e Carlos, alguns tios, primos distantes, o padre. Todos vestidos de preto, rostos solenes. O silêncio foi absoluto quando me viram. Patrícia deixou cair a bolsa. Fernanda cobriu a boca com ambas as mãos. Ricardo ficou pálido. Carlos simplesmente ficou olhando, sem acreditar. Caminhei até o caixão que estava sendo baixado no túmulo. Fiz continência militar, mantendo a posição por longos segundos em homenagem ao meu pai. Então, lentamente, abaixei a mão. Soldado Luciana Lopes, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, disse com voz firme. 16 anos de serviço ativo, 3 medalhas por bravura, dezenas de vidas salvas, centenas de ocorrências atendidas, e filha do senhor Antônio Lopes, o homem mais honrado que já conheci. Patrícia deu um passo à frente ainda em choque. Isso é real? Ela perguntou com voz trêmula. Você realmente é policial? Soldado da Polícia Militar. Corrigi. E sim, é absolutamente real. Tenho toda a documentação, todos os registros, todas as provas necessárias. Mas por quê? Fernanda perguntou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Por que você nunca nos contou? Olhei para minhas duas irmãs, essas mulheres que eu havia amado a vida inteira, mas que nunca realmente me conheceram. Porque vocês nunca teriam entendido. Respondi com sinceridade brutal. Vocês sempre mediram sucesso por conta bancária, por cargo em empresa, por aparência de riqueza. Eu escolhi medir sucesso de forma diferente. Por quantas pessoas eu poderia ajudar? Por quanto bem eu poderia fazer no mundo? Por quantas vidas eu poderia salvar? Mas você nos deixou pensar que você era uma fracassada. Patrícia disse, sua voz oscilando entre indignação e vergonha. Você nos deixou acreditar que você estava desperdiçando sua vida. Não, eu disse firmemente. Eu não deixei vocês pensarem nada. Vocês escolheram pensar isso porque nunca se importaram em perguntar de verdade sobre minha vida. Vocês nunca mostraram interesse genuíno. Vocês julgaram baseadas nas aparências superficiais, baseadas no fato de que eu morava num apartamento simples e dirigia uma motocicleta velha em vez de um carro importado. O padre, percebendo a tensão, gentilmente sugeriu que continuássemos com o sepultamento. Todos nos posicionamos ao redor do túmulo enquanto ele fazia as orações finais. Quando o caixão foi totalmente baixado e a primeira pá de terra caiu sobre ele, senti como se uma parte de mim estivesse sendo enterrada junto. Meu pai tinha sido meu rochedo, meu apoio silencioso, meu único defensor naquela família que nunca me compreendeu. Mas enquanto a terra cobria o caixão, também senti algo diferente. Uma liberdade. Durante 16 anos carreguei o peso do segredo, suportei os julgamentos em silêncio, escondi minhas conquistas para evitar conflitos. Agora, tudo estava aberto. Não havia mais nada a esconder. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Patrícia se aproximou de mim, hesitantemente. Luciana, ela começou, claramente desconfortável. Eu não sabia. Se eu soubesse, nunca teria dito aquelas coisas no velório. Mas você disse, respondi calmamente. E você disse porque acreditou que alguém que não tem uma carreira corporativa não tem valor. Essa é a verdadeira questão. Fernanda se juntou a nós, também parecendo envergonhada. Você salvou vidas. Ela disse baixinho. Arriscou sua própria vida para proteger outras pessoas. E nós te tratamos como se você fosse uma decepção. Olhei para minhas duas irmãs. E por um momento, vi nelas não as mulheres orgulhosas e julgadoras, mas as meninas que costumávamos ser. 3 irmãs que perderam a mãe cedo demais, que foram criadas por um pai trabalhador que fez o melhor que podia, que tomaram caminhos diferentes na vida. Eu escolhi uma profissão que exige sacrifícios, disse a elas. Exige que eu perca festas de família porque estou de plantão. Exige que eu tenha cicatrizes e machucados porque enfrento perigo regularmente. Exige que eu more modestamente porque o salário não é alto. Mas também me dá algo que vocês talvez nunca entendam. Me dá propósito. Me dá a certeza de que minha existência faz diferença no mundo. Patrícia estava chorando agora, as lágrimas borando sua maquiagem perfeita. Eu fui horrível com você, ela soluçou, na frente de todos. E você é uma heroína de verdade. Não sou heroína, corrigi. Sou apenas alguém fazendo seu trabalho da melhor forma possível. Como milhares de outros policiais que saem às ruas todos os dias arriscando suas vidas para proteger esta cidade. Naquele momento, vi um carro da polícia militar chegando ao cemitério. Era meu comandante, Capitão Alves, acompanhado de outros 5 policiais do meu batalhão. Eles vieram para prestar homenagem final ao pai de uma companheira de farda. Quando se aproximaram, todos fizeram continência ao mesmo tempo. Meu coração se encheu de gratidão. Aquela era minha verdadeira família. Aqueles homens e mulheres que entendiam o sacrifício, que compartilhavam o compromisso, que arriscavam tudo ao meu lado todos os dias. Capitão Alves se aproximou das minhas irmãs e se apresentou formalmente. Sou o comandante da Soldado Lopes, ele disse. Vim apresentar minhas condolências e também informá-las de que sua irmã é uma das policiais mais exemplares que já serviram sob meu comando. Ela é respeitada, admirada e essencial para nosso batalhão. Patrícia e Fernanda apenas acenaram com a cabeça,
ainda processando tudo. Nos meses seguintes, meu relacionamento com minhas irmãs mudou completamente. Não voltamos a ser próximas imediatamente. A mágoa era profunda demais. A humilhação pública tinha deixado marcas. Mas começamos a nos falar com mais frequência, a tentar entender uma a outra. Patrícia me convidou para jantar em sua casa. Quando cheguei, ela tinha impressa a reportagem de jornal sobre a operação onde ganhei minha terceira medalha. Tinha emoldurado e colocado na parede da sala. Foi seu jeito de pedir desculpas. Fernanda começou a levar seus alunos de história para palestras no batalhão. Pediu para que eu falasse sobre cidadania, sobre o papel da polícia na sociedade, sobre como cada um pode contribuir para uma comunidade mais segura. Vi o orgulho em seus olhos quando me apresentou aos estudantes como sua irmã. Quanto a mim, continuei fazendo o que sempre fiz, patrulhando as ruas de São Paulo, respondendo a chamados, protegendo cidadãos, enfrentando o crime. A diferença é que agora eu fazia isso sem carregar o peso do julgamento familiar, sem esconder quem eu realmente era. Aprendi que não podemos controlar como os outros nos veem, mas podemos controlar se permitimos que essas visões nos definam. Durante anos, deixei que minhas irmãs me fizessem sentir pequena, quando na verdade eu estava fazendo algo grande. E aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede por dinheiro, status ou aparência. Se mede pelo impacto que você tem na vida das pessoas, pela diferença que você faz no mundo, pela integridade com que você vive seus valores. Meu pai sabia disso. Por isso, ele nunca me julgou, nunca me pressionou, nunca duvidou da minha escolha. Ele entendia que a verdadeira honra está no serviço, no sacrifício, na dedicação a algo maior que você mesmo. Hoje, quando visto minha farda todos os dias, penso nele. Penso em como ele estaria orgulhoso. E penso em todas as pessoas que eu ainda vou ajudar, todas as vidas que ainda vou tocar, todo o bem que ainda posso fazer. Porque no fim das contas, não importa se você é gerente de banco, professora ou policial. O que importa é se você vive com propósito, se você age com integridade, se você deixa o mundo um pouco melhor do que encontrou. E eu, soldado Luciana Lopes, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, faço isso todos os dias, com muito orgulho.